Pela JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Bom dia, meus amigos, começando mais uma edição do programa Hora de Notícias, direto da JR Rádio. Estamos aqui, começando o mês de novembro, né, dia 5 de novembro, e o mês do Novembro Azul, mais uma campanha importante de saúde. E hoje reservamos aqui o programa para debater esse tema importantíssimo, né, Wilson Novaes? Bom dia. Bom dia para você, Rony, bom dia para todos os nossos telespectadores, você também que está nos acompanhando aí pelo Instagram, você que está na rádio web, você que está no Facebook, enfim, quem tiver em todas essas plataformas, já é um hábito aí que o pessoal começou a criar mesmo de nos acompanhar aqui na JR Rádio. E nós hoje vamos falar, né, dedicar esse programa, a gente tem feito isso com várias especialidades médicas, e nesse mês de novembro, Novembro Azul, é justamente o câncer da próstata, de próstata, que chama a atenção aí do país, do mundo, né? E nós estamos trazendo aqui um especialista aqui de nossa cidade, nossa região, muito conhecido, já eu diria até que é cadeira cativa nessas épocas, né? Apesar de que o assunto é um assunto para estar em evidência o ano todo, os 12 meses, mas o Novembro Azul é um mês assim que se concentra uma maior divulgação. Dr. Elias Dávila, Urocenter, né, também da Santa Helena, do Núcleo de Urologia, que está aqui conosco, e nós vamos conversar um pouco, esclarecer e prestar esse serviço de utilidade pública a todas as pessoas. Bom dia, doutor Elias. Bom dia, Wilson. Bom dia, Rony. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Realmente, eu já faço parte da casa, tenho portas abertas e agradeço a você essa oportunidade de novamente estar aqui com você, esclarecendo algumas coisas, chamando os pacientes, como você bem citou aí, que vá ao urologista uma vez por ano, principalmente os pacientes com idade superior a 50 anos, procurar para investigar e tratar ou não câncer de próstata. Doutor Elias, é evidente que com tantos anos de atividade, com essa bagagem, né, essa experiência que o senhor traz, o profissional sempre, a gente já teve a oportunidade de conversar aqui fora do ar, a preocupação de que não se dedique apenas esse mês, né, que o homem ele tem o ano todo a oportunidade, né, de fazer o seu exame, de estar sempre fazendo esse acompanhamento. E esse mês é o mês, né, que se destaca por ser o mês apenas assim de uma divulgação maior. Mas o câncer de próstata é mais comum realmente em qual faixa etária? As pessoas a partir de qual idade devem procurar o urologista? Olha, o câncer de próstata é uma doença do paciente idoso, não é? Quanto mais ele vai envelhecendo, maior a chance dele ter câncer de próstata. Para você ter uma ideia, Wilson, nos Estados Unidos, eles pegaram 2 mil homens que morreram de outras coisas e examinaram a próstata. Mais de 50% tinham câncer de próstata. Agora, vale salientar o seguinte, o câncer de próstata existe uma forma mais agressiva ou outra menos agressiva. Desse, apenas 2 a 3% eram doenças agressivas que iriam terminar em doença e até morte do paciente. Então, a partir dos 50 anos, todo homem deve procurar o seu urologista uma vez por ano, a depender do caso, mais vezes, não é? Quando a gente tem alterações do toque, no PSA, no fluxo urinário, a gente tem que ver com mais frequência, medicar, às vezes, doença benigna é mais frequente na próstata do que o câncer de próstata, né? E a gente tem que tratar essa doença benigna também porque ela tem repercussões muito importantes no paciente que não urina bem, digamos assim. E no caso, aí o senhor fala que não urina bem, mas aquele que urina demais, né? Sempre beber um pouco de água aqui, já sanitário e tal, tem alguma complicação que pode estar relacionada à próstata? Nós, do ponto de vista médico, a gente diferencia duas formas de urinar demais. Quando o paciente está urinando demais, eu pergunto, você está urinando muito ou muitas vezes? Às vezes ele demora, ele urina 1 litro em 5 vezes, né? E às vezes ele urina 1 litro em 2 ou 3 vezes, né?
O paciente normalmente que está obstruído, que tem um grau de obstrução causada, você sabe que a próstata fica logo embaixo da uretra, né? Abraça a uretra. E quando ela abraça, ela vai apertando a uretra e aí sua bexiga não tem força suficiente para esvaziar. Então, para urinar aquele 300, 400 ml de urina, ele vai urinar de 3, 4 vezes. O paciente normal não, urina de uma vez só e esvazia. Urinar muito é uma coisa e urinar muitas vezes é outra. Se urinar muito, pode ser uma doença metabólica. Diabetes, por exemplo, faz isso. O paciente diabético que está descompensado, ele urina toda hora, porque ele tem muita sede e aí ele vai, bebe mais água e vai. Então, é diferente de urinar aos poucos, muitas vezes. O paciente que tem uma obstrução causada por uma doença prostática qualquer, câncer, doença benigna ou outra, ele, para urinar, ele tem que urinar um pouquinho, balançar bem. Eu brinco, às vezes, ele tem que torcer para não sujar muita roupa. Então, a gente tem que ter cuidado em diferenciar o que é muito e o que é muitas vezes. Perfeito. Tem algum questionamento, Brian? Qual é a função da próstata para o corpo? Porque a gente fala tanto assim, às vezes a gente nem sabe, né? O que é que a próstata influencia no nosso corpo, doutor? A próstata é uma glândula, ela faz alguns hormônios, né? O PSA, por exemplo, é uma proteína que a próstata elimina, como ela faz, eu vou usar um termo comum, o alimento do espermatozoide, né? Sem a próstata, o espermatozoide não se alimentava e aí ele não tinha, a gente não existiria provavelmente, né? Então a próstata tem uma função exógena de eliminar substâncias que vão nutrir o espermatozoide para que ele tenha vida suficiente para chegar onde ele deve chegar. Prevenir. Onde não deve, né? E prevenir, né? Logicamente que a doença, não sei se pode ser evitada, o senhor vai explicar, mas existe algum método eficaz assim, da pessoa evitar um problema maior da próstata mais cedo? Olha bem isso. Estatisticamente, a gente sabe que o chinês, o amarelo, né? O chinês, o japonês, tem muito pouco câncer de próstata, porque ele come muito pouca gordura, ele não come muita carne vermelha, ele come muita verdura, então são pessoas que têm um índice de câncer de próstata muito baixo. Para você ter uma ideia, nós ocidentais temos em torno de 7% de câncer de próstata depois de 50 anos. Se a gente pegar uma população de 50 anos e for examinar todo mundo, tem. Alguns não vão evoluir para a doença, são doenças de baixo grau, e existe uma maneira da gente acompanhar que chama vigilância ativa, onde a gente só faz acompanhar o doente para ver se há necessidade depois de intervir. Para evitar as complicações, às vezes, de cirurgia ou de radioterapia, que são ruins, que são deletérias para paciente mais jovem, um adulto jovem. Então, os negros, por exemplo, têm uma doença mais agressiva do que as outras raças, não é? Então, o paciente, ao envelhecer, ele tem mais chance. E ao ter dieta ruim, dieta rica em gorduras, em embutidos, ele tem mais chance do que aqueles que têm uma dieta mais vegetariana, digamos assim. E esse paciente tem uma qualidade de vida, tem uma chance melhor. A gente falava muito em tomate, é bom você comer tomate, que tem uma substância que diminui a incidência. Em geral, a doença em geral, as frutas e verduras que têm até porque não engorda muito. A obesidade é outro fator facilitador de doença prostática, né? Então, essas coisas são muito importantes na qualidade de vida do paciente geral. As atividade física, eu sei que você faz muito exercício físico. Todos os dias na César Borges ali. De carro. Com aquela Heinekenzinha. Assim. Então, quem faz exercício físico tem menos chance de ter câncer de próstata do que quem não faz, né? São fatores a idade é o fator pior, é o fator mais importante de todos. Perfeito. Então a gente está falando aqui, amigos, do Novembro Azul, mas destacando o câncer de próstata, a prevenção, os exames. Existe assim, algum sintoma característico? Olha, eu estou com um problema, já devo ir ao médico, alguma coisa estranha. Sintoma característico de doença prostática é essa dificuldade para urinar, né? Você começa a urinar com dificuldade, vai apertando a sua uretra, você não urina o jato bom, você urina
no sapato, você tem que trocar de sapato todo ano, né? Porque É vai verdade. molhando. Isso é uma doença comum na doença benigna ou na doença maligna. A diferença importante é que quando é causada a obstrução por câncer de próstata, já é uma doença avançada. Você já não tem muita coisa a fazer. Você vai fazer quimioterapia, você já não é um paciente que você pode dizer, vou curar essa doença, né? Então, o paciente que tem doença benigna tem os mesmos sintomas, só que você operou, ele fica bom. Você faz uma RTU, é raspar aquela raspagem por dentro da uretra, o paciente fica bom. Ou a cirurgia aberta, quando é uma próstata muito grande, né? Hoje a evolução dos métodos cirúrgicos são grandes e a gente vai ter coisa muito mais importante aí pela frente. Ô, doutor Elias, no caso, a gente faz sempre uma relação PSA e o exame do toque, né, que o urologista faz, e o PSA, o laboratório. Existem casos que o profissional faz a avaliação, análise de um PSA, feito o exame do PSA e diz, não vou precisar fazer o toque, libera o paciente, ou todos os casos de pessoas nessa faixa de idade tem que fazer realmente o toque? Olha, 5% dos pacientes têm câncer de próstata com PSA normal, né? É uma quantidade pequena, não é 5%. Eu não perdoo, né? Eu acho que a gente tem que investigar até onde a gente pode. Um paciente que faz regularmente, não custa nada, é um exame indolor, rápido, não demora 20 segundos para você fazer um toque, olhar todos os até porque também você analisa a hiperplasia benigna da próstata, que é uma doença que pode ser deletéria. Tem paciente fazendo hemodiálise ali porque, por obstrução, ele não sente que a próstata está obstruindo, vai estragando, acaba com o rim dele, destrói o rim dele, e ele é obrigado a fazer hemodiálise por causa disso. Então, o exame do toque é um exame indolor, é um exame que não desmoraliza ninguém, é um exame que eu, por exemplo, faço de rotina todo paciente acima de 50 anos. Agora, se ele é um paciente abaixo de 50 anos, não tem histórico familiar, não tem sintoma nenhum de obstrução, tem um PSA abaixo de 1, eu não vejo necessidade imperiosa de fazer um toque nesse paciente. O recomendável é um exame uma vez por ano, a pessoa a partir dos 50? O recomendável é fazer uma vez por ano se está tudo normal, né? Se ele tem paciente jovem, paciente de 40 anos, que tem um PSA acima de 1, mesmo sendo normal acima de 1, é um paciente que a gente tem que estar com a antena ligada para ele, que ele é um paciente mais propenso a ter uma doença lá na frente. Ô, doutor Elias, quando se trata de próstata, geralmente de doenças relacionadas ao aparelho, né, do homem, né, que a gente vê muita brincadeira, preconceito, muita coisa. Nos últimos, não sei quantos anos tem, mais de 10, 15 anos, 20 para cá, surgiram esses remédios que estimulam a atuação sexual do homem. Muita gente usa, jovens e adultos. Isso, de alguma forma, pode resultar num problema da próstata? Ao contrário, isso. Uma notícia boa para você. Por exemplo, nós temos a tadalafila, que é uma droga muito usada, né? E existe a tadalafila diária, de 5 miligramas. Nós usamos a tadalafila em pacientes que têm algum grau de obstrução por doença benigna, que melhora o fluxo urinário dele e ele vai ter uma atividade sexual normal. Se você passar muito tempo sem ter relações, suas vesículas seminais vão se encher e você pode ter algum grau de dificuldade. Então é melhor que você tenha com mais frequência as atividades sexuais, não tem interferência negativa nenhuma o número de relações sexuais que você tem. Nem o uso desses nem medicamentos. Pacientes que têm indicação de você usar. Não é você chegar na farmácia e comprar um daqueles contrabandeados que você não sabe, o balconista não sabe, o médico não tem conhecimento, e aquilo não vai melhorar a sua vida, não, pode piorar, né? Pois é, então a galera aí, viu, que tá me vendo, toma cuidado, porque tem muita automedicação, um usa, eu tenho um cidadão, não vou dizer o nome dele não, porque ele é um danado para ficar, ele fala agora um que tem com alho, parece, um que ele usa, passa para todo mundo, a gente só vê na internet ele passando, que esse mas peraí, rapaz, você não é médico, mas eu tô uma maravilha, eu não vi, não sei, não me interessa. Que mistura com uísque. Com uísque, Cada e aí coisa... ficam medicando as outras pessoas e o cara pode ter uma complicação, né? E a gente tem que lembrar, Wilson, principalmente, de que todo remédio é uma droga.
né? Claro. E toda droga tem efeitos benéficos e tem efeitos maléficos. O que a gente procura muito é custo-benefício. Se o custo-benefício é importante, se aquilo vai ser, o que você vai melhorar com aquilo é mais importante do que você pode piorar com aquilo, ótimo. Aí você vai fazer o tratamento de acordo com a orientação do seu médico. Agora, o vendedor de alho aí, ele está quieto. É um produto, uma mistura aí que ele fala, que diz que é natural, que não sei o quê. Ele passou o nome aí. Esse vendedor de alho aí provavelmente não sabe nada. Ele é metido a entender de tudo, mas não tem. E a gente sabe, por exemplo, o Viagra, que foi o primeiro. Sim. O Viagra, que é um vasodilatador. O Viagra era uma droga que estava sendo pesquisada para tratar a hipertensão arterial. Porque uma das maneiras de você diminuir a pressão é aumentar o calibre dos vasos sanguíneos e melhorar e diminuir a força que o coração faz para vencer aquele obstáculo. E nisso descobriu-se que os pacientes que estavam fazendo a experimento com o sildenafila, que é a droga eles tinham uma ereção. E aí pronto, então o laboratório foi caiu do céu, foi mina de ouro, né? Levantou o moral de muita gente. O laboratório é dele, principalmente porque ele ganhou dinheiro a rodos, né? Depois de 10 anos ele perdeu a patente e a história. Agora nós temos outros tipos de vasodilatadores importantíssimos que mudou a vida de muita gente. Tem gente que... Esses remédios são vendidos com receita médica ou não? Você pode comprar nas sem farmácias. Médica, ele não é controlado. Não é controlado, não, né? Mas eu tenho um amigo nosso, amigo em comum, inclusive, que ele me disse, põe no meu consultório, bater para falar sobre o exame da próstata. Exame da próstata. E aí, às vezes, eu converso, e aí, tá bem? Tá? Não, rapaz, eu tô fraco, eu tô há muito tempo sem ter relações, eu não tenho vontade. Rapaz, o que é isso, rapaz? Vamos ver o que é que houve. Aí ele chegou para mim e disse, rapaz, você me fez reviver. É uma história engraçada, mas eu digo porque disse, rapaz, se eu fui passar um fim de semana com minha namorada na praia e foi fantástico. E realmente muda a vida do paciente. Imagine um paciente de 70 anos, mais de 70 anos, 80 anos, que tem uma vida já parada e consegue ter uma ereção. Para ele é uma coisa que caiu do céu e realmente é importante. Agora, tudo isso tem que ser feito analisado. Existem contraindicações absolutas e outras relativas. Tem gente que infarta, né? Não chega a isso. Não tem relação, não. Olha com bem, isso. É mito isso aí, é? Não é mito. É mito, tem que ser explicado. Os pacientes que tomam remédios para vasodilatar as coronárias, sim, tipo os nitratos, que é sustrate, vários quando toma junto com um desse, há uma vasodilatação intensa. Com isso, a pressão do paciente cai muito. E quando a pressão cai muito, as coronárias dele já são ruins, pifam. Aí eles infartam pelo casamento, digamos assim, das duas drogas que são não podem ser usadas juntas. Então é por isso que a importância de ser orientada pelo médico. Normalmente eu em geral peço ao cardiologista a situação do paciente, ele me dá um relatório e eu posso medicar aquela droga para aquele paciente ou não. Né? Tem pacientes que tomam sustrate, vários que eu digo, você está proibido, não, doutor, o cardiologista já me falou que eu não posso tomar. Então, esses pacientes têm que arranjar outro jeito. Existem outras maneiras de você tratar um paciente de disfunção erétil, não só com os inibidores da PDE5, que é a droga que a gente usa. Pois é, o senhor falou em casamento, e o casamento que a gente faz também é o seguinte, é o uso desses produtos, né, desses remédios com álcool. Porque tem muita gente que nesse momento em que se está sentindo um poderoso, vai para um motel, vai ou para uma casa, qualquer lugar que seja, para ter relação, mas ingere bebida alcoólica, muito uísque, né? Até para dar um clima. Riscos aí existem? Não tem uma indicação não tem, absoluta, não. O beber muito, ele vai. Existem algumas maneiras até de você tratar dessa forma. Né? Por exemplo, paciente que tem casado com a disfunção erétil, uma ejaculação precoce. Às vezes uma dosezinha de uísque com um copo desse até melhora a qualidade de sexo que ele vai ter. Né?
não é uma proibição absoluta. Existem algumas drogas que são mais recomendáveis em pacientes que estão bebendo do que outras, né? Então a gente tem que analisar caso a caso. Você não pode nunca pensar que todo paciente vai tomar Viagra vai se dar bem, vai tomar Cialis vai se dar bem, vai tomar qualquer uma dessas vai se dar bem, quando a gente tem que... É por isso a importância do urologista, principalmente no caso, para avaliar qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Doutor Elias, a gente não pode fugir às brincadeiras, muitas vezes, que as pessoas fazem. Me permita aqui que um cidadão está fazendo uma brincadeira aqui. Rogério Jesus, parabenizando pelo tema interessante, mas diz que ele não tira o olho do seu dedo. Diz que está de lá olhando. O tamanho do dedo, né? Ele disse que está metendo medo a ele. Não, meu dedo pode ficar pequeno. O doutor Edson que está... porque os caras são Figurado. espirituosos, né? Às vezes a gente até precisa de um dedo maior quando a gente vai fazer uma cirurgia para ajudar a dissecar a próstata. Pois é. Ele está aqui observando. Rogério Jesus. Pode ficar tranquilo. Olha, tem Edson, meu filho, por exemplo, que é 2 vezes mais alto do que eu. E ele, pelo que eu vejo, já está chegando na idade de fazer, viu? Achou o tema interessante. Antônio Santana está com a gente aqui, a Cíntia Kelly Gleichmann mandando um bom dia para a gente. Ela está lá na Alemanha, sempre está nos acompanhando. Jairo Espírito Santo, Paula Bitu está aqui assistindo. O Rogério falou, foi sobre o dedo. E todo esse pessoal que está aí nos acompanhando. Tem mais alguém aí? Tem alguma pergunta? Muita gente não pergunta ainda não. O pessoal que está em casa, aproveita aí, é uma consulta grátis aqui. Pode enviar a pergunta, né? Pois Fica à vontade. Agora, doutor, eu estava lendo sobre vasectomia. É verdade que fazer vasectomia aumenta o índice de câncer de próstata ou está naquele hall dos mitos sobre esse câncer? Está nos mitos. É? Há 30 anos atrás, um médico inglês publicou um artigo dizendo isso, que aumentava o índice de câncer de próstata em pacientes vasectomizados. Aí isso deu um boom na urologia mundial e foi feita uma pesquisa muito bem conduzida, e a conclusão final foi a seguinte, isso já resumindo: o paciente que faz vasectomia é o tipo daquele paciente que cuida mais da saúde, que tem preocupação com a saúde, que tem acesso à saúde, né? Então esse paciente se preocupa mais. E eles também se preocupavam mais com a doença prostática. Existe uma nefrite que é muito rara, eu nunca vi nenhuma, mas na literatura você vê, causada pela absorção do espermatozoide, pode haver formar anticorpos, e esse corpo pode dar uma nefrite. E, na verdade, isso é possível que ele exista na literatura, mas em relação ao aumento ou diminuição da incidência de câncer de próstata, não. Eu tenho certeza que o paciente vasectomizado tem uma vida sexual mais saudável, porque ele não precisa de ficar preocupado com isso. E todos os que eu conheço, realmente, alguns às vezes até tentam recanalizar, que é difícil, mas não é impossível, não é impossível. Mas hoje, com os meios de contracepção, de inseminação artificial, a coisa torna-se mais fácil. O Albertino Filho está parabenizando também o tema, muito considerando aqui que é muito importante. O cidadão aqui me perguntou no privado aqui, talvez não quis que identificasse publicamente. Ele estava colocando o seguinte, que o senhor comentou alguma coisa sobre a pessoa ficar muito tempo sem ter relação, alguma complicação que pode ter, agravar alguma situação. Ele diz assim: e o cara que não está nessa sequeira, mas se masturbando resolve o problema e tal? Bem, o organismo sempre escolhe uma maneira de resolver essas coisas, né? A gente sabe, por exemplo, que a masturbação é uma maneira de resolver, não é a penetração. Mas às vezes a gente tem, como é que chama, à noite ejacula, já quando as vesículas seminais estão muito cheias, né? Poluição noturna, o termo é esse. As pessoas que não têm, por exemplo, os monges, os padres que não têm vida sexual, o organismo começa a diminuir o estímulo a fabricar a testosterona, que é um dos hormônios que faz o organismo da gente trabalhar. Não se preocupe que de um jeito ou de outro vai resolver. E a masturbação não é uma coisa deletéria, ruim para o organismo, não. Perfeito. Eu agradecer aqui a Anne Leles, né? Estou vendo aqui o Jequié Notícias, nossa amiga Anne, que é sempre presente, fez uma entrevista aqui com o doutor Elias,
Inclusive, alguns dos questionamentos são muito apropriados, né, para a gente também desenvolver aqui. Obrigado também a Ene, porque todos os profissionais, todos aqueles que buscam nesse período, ou de qualquer que for o período, divulgar é fundamental. A população precisa estar inteirada, né, evitar um problema que muitas vezes, se for... Muitas vezes não, o médico sempre diz isso. Na maioria das vezes, diagnosticado a tempo, evita um problema maior, né, doutor Elias? Existem algumas modificações nas condutas, né? Hoje a gente tem várias condutas para câncer de próstata. Primeiro, a gente já diminuiu o número de biópsias prostáticas graças a alguns procedimentos. E melhoramos algumas. Quando eu era estudante ainda, a gente fazia biópsia prostática na bistunta. A gente ia no dedo, procurava o local, com uma agulha grossa, mais grossa, ia, tirava o fragmento, mandava examinar, muitas delas, e a gente só diagnosticava câncer de próstata avançado. Com o advento da ultrassonografia, foi melhorando. A ultrassonografia trouxe alguns transdutores que a gente faz guiado pelo ultrassom, a gente vê onde é o local mais propenso a ter e faz a biópsia naquele lugar. Depois da ressonância magnética, existe hoje uma ressonância multiparamétrica que a gente examina melhor a próstata, dá uma localização melhor, você já faz uma biópsia de próstata guiada pelo ultrassom com mais segurança. E existe mais recentemente ainda uma coisa que chama fusão de imagem. Você faz a biópsia de próstata junto com o ultrassom, você está com a ressonância e o ultrassom juntos, e por ali você recolhe o material exatamente no local que você quer. É isso que a gente quer chegar. Eu tenho pacientes que eu fiz 2, 3 biópsias e não deram nada. E depois eles desenvolveram o câncer de próstata. Foi culpa minha? Foi culpa de quem fez a biópsia? Não. É porque as coisas estão melhorando. Nós estamos hoje chegando já à era do robô, né? Você hoje já faz uma cirurgia robótica aqui em Salvador. Nós já temos 2 robôs funcionando em Salvador, onde cirurgias vão ser feitas com mais precisão e com menos chance de danos na potência e na continência urinária, né? Que é aquela coisa que às vezes o paciente passa a perder a urina depois de operar, tem que fazer algum tipo de tratamento. Então, a evolução melhora muito as coisas e nós vamos chegar a tempo onde a genética vai melhorar mais ainda, a gente vai saber qual é aquele paciente que tem que estar mais sendo assistido com maior frequência ou não, e a gente vai ter métodos, provavelmente, de resolver. Existe hoje um método de tratamento menos agressivo em aqueles tumores de menor grau, chama Haifu, não é? Que ainda não temos na Bahia, mas São Paulo já chegou, nos Estados Unidos já existe. Não é o Deus nos acuda, não é melhor do que a robótica, mas é menos agressivo, e aqueles pacientes que têm idade avançada não podem ou não querem ou não devem se submeter à cirurgia, pode fazer o Haifu e ter uma qualidade de vida boa durante muito tempo. Então, essas evoluções que a gente está tendo, né? A gente hoje já tem tipo de ressonância para diagnosticar pequenos nódulos metastáticos, e a partir daí você tirar aquela metástase e fazer um tratamento com mais segurança, entendeu? Ô, doutor Elias, e apesar de tudo que tem aí de inovação, ainda no caso do exame, o toque ainda é o fundamental. Algo substitui isso? Olha, eu vou terminar de dizer para você, Sim. Se eu fosse fazer ressonância magnética em todo o mundo, essa multiparamétrica, Sim. em todo o mundo, você poderia até dizer que o toque está dispensado. Mas o incômodo é maior, existe um transdutor retal, existe uma bobina retal, existe dor, existe um custo muito alto. Então, não é uma coisa... E o toque é bem mais simples, rápido, ali no consultório, o médico, né? Em 5 minutos você 5 faz. minutos, é verdade. 5 minutos não, 5 minutos é 20 Se segundos. for você aquele faz caso toque. que o senhor me contava daquele amigo não, nosso, não né? contei, não. Não, um caso que eu de piada, no caso do a cidadão. piada. Uma piada, não. Mas o toque é uma coisa... A gente não pode ficar com medo do toque. Eu sempre bato isso, porque não é uma coisa traumática. Existe... No meu consultório, eu tenho em meu consultório, na verdade, eu acompanho pacientes
normalmente da zona rural, a grande quantidade da zona rural, porque no meu consultório eu só atendo paciente da minha clínica privada e eles não têm plano de saúde, não tem nada, que vão para lá e a gente fica batendo papo, contando piada e eu examino todos os pacientes, não vejo ninguém sair de lá. Às vezes até eu ouço uma piadazinha que eles contam lá fora, em tom de brincadeira, sem... Mas eu não vejo esse trauma tão grande em alguns pacientes. Esse ano, para você ter uma ideia, está acabando o ano, só um paciente disse: doutor, eu não quero que o senhor faça toque, não. Tudo bem, é um direito seu, para me assegurar, eu boto na ficha dele. Recusou-se o toque. Mas eu também sou examinado por meu médico e até pior, porque ele é meu amigo, brinca, não tem essa brincadeira, mas poderia ter, né? Né? Mas eu não vejo nenhum grau de coisa ruim nisso, não. É verdade. Aí, Rony que é bem mais jovem, ainda não tem necessidade de fazer o exame, né? Não está na faixa. Mas doutor Elias já tem muitos anos atuando aqui em urologia em Jiqué. Ele é Armando, né? Armando aposentou. Nunca mais eu vi aquela figura. Doutor Armando Nascimento. Está na atividade. Armando trabalha. Ele está fugindo muito de cirurgias, viu? Mas ele trabalha com a gente lá no núcleo de brincadeira, pessoa. Lá no Hospital Santa Helena, é realmente um cidadão do bem e de bem. Quando vocês começaram, Armando e Elias, um primeiro, um depois, não importa. Eram só vocês dois, né? Em urologia? Não, rapaz, já tinha alguém? Eu vim muito depois de Armando para cá. Mas naquele tempo. Mas quando eu era estudante ainda, eu vinha aqui para Jiqué. Armando já era médico do Prado Valadares. Eu vinha como estudante, eu era segundo ou terceiro ano. O estudante de medicina tem esse problema, ele quer ficar no hospital, acha que o hospital é uma coisa. E aí eu, em vez de participar, eu ia para o Hospital Prado Valadares e ver o doutor Armando, eu chamava ele doutor Armando. Depois, quando eu vim para aqui, foi realmente um grande amigo, nós trabalhamos juntos até hoje. Tempo. E ele trabalha conosco lá no núcleo de urologia. Brincando aí com ele, que eu também sou fã dele, eu sou o doutor Elias, que somos amigos. E outro assunto que a gente falava com o Brian, porque quando chegaram esses médicos no início, assim, de falassem próstata, não era muito comum falar, mas tinha pessoas até que tinham vergonha, olhava para um lado e outro lado da rua para entrar num consultório, não era? Olhava para ver se ninguém estava vendo. Ia de boné, óculos escuros. E eu já sinto hoje, assim, com as pessoas da convivência diversas, que já não existe tanto esse trauma mais. As pessoas falam naturalmente, sei que ainda tem alguma, mas já diz natural. Eu estou chegando a hora de ir lá, doutor fulano, doutor Scano, doutor Elias, doutor Armando, doutor... O Lantier também faz, né? Aqui tem vários, nove urologistas, né? Que beleza, isso é bom, é o crescimento de uma atividade importante, uma especialidade na área da medicina. E qual é a conduta para o diagnóstico precoce? É uma pergunta, inclusive, foi feita pela Anne Lelis. O diagnóstico precoce é isso aí, né? É o PSA. A base do exame é o PSA, né? O PSA existe até um certo grau de exagero na conduta. Para fazer o PSA não deve andar de moto, não deve andar de bicicleta, não deve andar não, na verdade é exagero, mas o ideal é que você não tenha relações, não tenha feito o toque, não tenha feito ultrassom transretal, pelo menos uns 3 ou 4 dias antes. E a partir daí você tira o sangue, faz o PSA e pode fazer o toque depois ou antes, né? Se você tiver algum grau de suspeição, aí você parte para fazer a biópsia, né? Certo. E o que é o PSA? Porque muita gente depois fala assim, PSA, tanto o que é o PSA, doutor? O PSA, na verdade, é uma proteína que a próstata elimina. Normalmente ela elimina. Tanto que mulher tem algumas glândulas, a mama é uma delas, que elimina uma quantidade de PSA baixíssimo, né? Mulher também tem PSA. Se você fizer o exame de sangue de uma mulher, mas é de 0,001, né? O homem não, varia, abaixo de 0,5 no Rony, por exemplo, deve ser mais ou menos isso, né? E essa proteína é eliminada pela próstata. Em doença benigna, a eliminação dela é em pequena quantidade. Em câncer de próstata, aí ela vai aumentando. Eu já peguei PSA de 12 mil, né? Esse paciente, claro que morreu de câncer de próstata, quando procurou já estava muito grande. Mas o PSA abaixo de 1 é um PSA tranquilo.
Não tem Quando problema. ele está acima de 1, a depender da idade, a depender do histórico, você investiga de uma forma ou não. E um paciente que tem um PSA desse e tem um toque normal, a gente vai acompanhando. Tem pacientes que você tem que fazer uma avaliação 2 vezes por ano em vez de uma. Outro você faz a avaliação só uma vez por ano. Já existem alguns outros marcadores mais novos que nós não temos ainda de rotina no Brasil, que logo vão chegar aqui, porque essas coisas aqui sempre chegam um pouquinho atrasado, né? Por exemplo, hoje a robótica chegou na Bahia esse ano passado, né? A cirurgia por robô na Bahia começou no ano passado. Nos Estados Unidos hoje já tem mais robô do que a Europa toda. É mesmo. São Paulo já tem robô há mais de 10 anos, né? Então, as coisas vão evoluir. Esses marcadores novos que vão vir por aí, provavelmente vão melhorar o diagnóstico, vão dar mais certeza, vão diminuir, às vezes, biópsias desnecessárias. E como eu falei, com essa avaliação da ressonância que você tem, a biópsia de fusão, você vai direto no local onde você quer e depois você tira mais alguns fragmentos para estadiar, né? Mas a gente vai chegar a um estágio, talvez Rony pegue isso, onde as agressões, digamos assim, tipo biópsias necessárias, serão menores. E é como eu falava, Rony, o doutor Elias sabe muito bem disso, Marco é qualquer um, de que muita coisa de brincadeiras ao longo de ano. Ontem, coincidência, eu lembrava dessa entrevista com ele hoje aqui, estava lembrando em casa e assistindo a escolinha do professor Raimundo, rapaz, aquelas antigas dos Sim. anos 70. E estava aquele humorista que talvez você nem lembre, Costinha. Costinha. E ele saiu mostrando como é que ele encontrou um amigo dele andando, né? Andando todo, e ele perguntou: o que foi que andar é esse, cara? Ele, fiz o exame de próstata ontem e tô amaciando novamente. Voltou. Aquela época, né? Sempre foi assim, né? Sempre teve muita brincadeira. E termina que o profissional começa a acostumar com isso e tal. E eu acho até saudável hoje as brincadeiras, porque desmistifica muita coisa, né, doutor Elias? Eu quando chego no lugar, já vem as piadas. Quantos anos ouvindo essas piadas? Em geral, eu vou saindo disso, né? Porque, olha, eu vou contar um caso aqui que aconteceu com um amigo nosso. Ele chegou um dia para mim, eu não sei como, ele disse que foi lá fazer passou na porta do meu consultório. Eu acho que ele resolveu entrar, marcou a consulta, foi fazer a consulta. Disse: aliás, eu nunca vi fazer exame, você é muito brincalhão. Eu brinco de futebol, eu brinco, sacaneio com tudo. Mas isso eu não gosto de brincar, porque eu sei que tem um ranço das pessoas. Né? E esse amigo nosso já fazia, ele ia para Salvador fazer os exames. Mas quando eu examinei, encontrei algo diferente nele, né? Que me chamou a atenção para câncer de próstata. E eu pedi uma biópsia dele. Isso já tem uns 15 anos, mais ou menos. Eu fiz a biópsia, ele está operado, está ótimo, está bem, não tem resíduo de doença, não teve mais nada, e ficou curado. Mas ele estava... eu não sei, rapaz. Medicina tem uma coisa... Eu costumo dizer que quando dá um médico a cura, quando dá 2 a dúvida, mais de 3 é morte certa. Se você tem um médico que você confia nele, fique ali. Né? É mais difícil você errar com um só do que acertar com 3. Né? Porque existem pequenas coisinhas que um conduz de um jeito, outro conduz de outra. Às vezes os dois estão até certos, mas a maneira de conduzir. Por exemplo, a gente fala de PSA até 10 seria um PSA de doença localizada. Eu tenho um paciente aqui que me procurou porque queria fazer uma vasectomia. 42 anos. Aliás, eu queria fazer uma vasectomia. Eu digo: tá, tudo bem, vamos fazer os exames. Incluindo no pré-operatório dele um PSA. Quando o PSA dele chegou, o PSA dele veio um pouco alto, veio 3,5 mais ou menos. Eu disse: rapaz, vamos fazer repetir esse PSA. Repetiu, confirmado aquele PSA. Eu digo: rapaz, eu só vou lhe operar depois que você fizer uma biópsia dessa próstata. Ele fez a biópsia da próstata e deu câncer de próstata. Olha bem, um cara de 42 anos, com PSA de 3,5 a 4, nós operamos ele. Esse paciente teve recidiva da doença. É culpa do médico? Não é. Ele tinha uma doença literalmente bem localizada, quer dizer, bem localizada é aquela que só está na próstata. Né?
ele tinha uma doença provavelmente bem em fase inicial, mas ele teve que fazer radioterapia depois, entendeu? Existiu algumas células ali que deixou a doença dele ainda ali, teve que fazer radioterapia. Então, rapaz, eu costumo dizer, você vai fazer, a partir de quantos anos a gente vai fazer? Ele não tinha histórico familiar, não era negro, não era nada. Então, a partir de 40 anos, você vai fazer o seu check-up com o seu clínico. O doutor, inclua aí, por favor. Eu costumo incluir testosterona e PSA. Testosterona, porque a testosterona piora a qualidade de vida do cara, ele fica com disfunção erétil, às vezes ele fica ansioso, fica deprimido, aumenta a chance de obesidade, piora a qualidade de vida dele. Então, são 2 exames que eu digo, vai fazer o check-up, inclua esses 2. E depois vamos analisar se precisa ou não repor e como, né? Então, a brincadeira desse amigo meu, né, que ficou curado, graças a Deus e graças a... Não sei, não foi por causa de mim, foi quem acredita em Deus sabe que isso é coisa de Deus, né? Porque ele nunca fazia consulta comigo, porque ele tinha vergonha de mim. Mas nesse dia ele resolveu perder a vergonha, entrou no consultório e esse outro menino também queria fazer uma vasectomia. O cara queria uma vasectomia, que é um negócio que a gente faz no consultório, né? Não pede um coagulograma só para ver se ele não tem nenhuma distúrbio de coagulação. Deu normal, a gente faz. Mas ele tinha 42 anos, não tinha nem indicação primária de se fazer PSA, mas eu pedi e fez e deu, e a gente tratou e ele parece que curado até hoje. O senhor trouxe aí uma outra discussão, vasectomia. E muita gente fica naquela, né, em busca de informações, às vezes pra gente que é leigo, rapaz, a vasectomia, eu estou pensando em fazer, como é que eu faço, qual é a idade, quais são as exigências para fazer uma vasectomia? Tem assim a questão de idade, precisa já ter tido tantos filhos, o que é que é necessário para fazer a vasectomia? Existe uma norma do Ministério da Saúde que você não deve fazer vasectomia antes de 30 anos com menos de 2 filhos. A partir de 30 anos com 2 filhos você pode fazer. Agora eu gosto sempre de bater um papo cara, o paciente às vezes chega no consultório, o doutor faz vasectomia? Faz. Aí eu queria ver quanto é que ele cobra, qualquer coisa desse tipo. Eu não faço sem bater um papo com o paciente, né? Sem saber como é a vida dele, se ele tem... Porque se depois vier o arrependimento, o cara casa novamente. Normalmente acontece com muita isso, frequência, né? Viu arrependimento por vários fatores. E a reversão é feita? Tem casos? Existe forma de reverter. Mas quando você vai reverter... É mais complicado. Não, é complicado. É a cirurgia mais difícil. Mas você vai reverter um paciente já com 30, 40 anos, né? Você vai tem que ter um tempo para ver se resolveu. Então eu indico hoje mais uma inseminação artificial do que uma reversão de vasectomia, né? Porque você faz uma punção ali no testículo, no deferente, trabalha aquele espermatozoide e joga. Tem um custo maior, né? Mas tem uma certeza maior também. Você tem um resultado melhor. Pois é, mandar um abraço aí para José Aldo Laranjeira, que está aqui com a gente. O Rogério ele fez uma pergunta que eu acredito que no decorrer da entrevista o doutor Elias já esclareceu, ele perguntando se a idade certa seria 50 ou 45, se negros têm mais risco de ter essa doença. O senhor até já explicou sobre isso, mas ele fez aqui. Sim, pois não. Hoje a Sociedade de Urologia determinou que é a partir dos 50 anos. Agora, quem tem histórico familiar de câncer de próstata, negros, às vezes obesos também, viu, Wilson? Deve começar a fazer a partir dos 45. Agora, na minha clínica diária, a partir dos 40, eu incluo entre os exames o PSA. Que já salvou vida como esse paciente que você contou. Na verdade, é um índice muito pequeno, do ponto de vista de estatística, não tem um valor importante, né? Eu tenho 2 pacientes desses últimos 5 anos, e o outro caso foi um caso inverso. O cara queria filhos e não estava conseguindo. O paciente estava querendo filhos e não estava conseguindo. Aí foi para lá para a gente fazer o tratamento, ver qual era a melhor conduta para ele fazer. E quando eu pedi os exames, o PSA dele veio alto. Veio alto, eu pedi
eu pedi para repetir, veio alto, nós fizemos uma biópsia, deu positivo, a gente operou ele. Esse paciente foi em Salvador, foi num banco de esperma, deixou o espermatozoide dele guardado, né, para quando ele fosse fazer a inseminação artificial, ele já ter o espermatozoide, sabendo que a partir daí ele não ia ter mais espermatozoide para fazer a inseminação artificial. Mandar uns abraços. Sim, pois não? Ele continuou fazendo tratamento, o tempo ainda foi curto, ele ainda não fez a inseminação artificial por outros problemas pessoais dele. Pois é, Edson Miranda, Cris Santos estão aqui com a gente. Muita gente, viu, que gosta do tema. Valdemir Vidal, amigos, e bem, parabenizando a entrevista, parabenizando ao amigo urologista, doutor Elias Dávila. Maslovo Andrade, Lovinha, está lá em Salvador, mandando aí um bom dia a todos aqui. Ela tem Recife, que beleza, hein? Acompanhando as reportagens aí de minha terra, da nossa terra. Beleza, Maslovo, tá em Recife, falando que estava em Salvador, tá no Nordeste, né? Pessoal que tem um site aqui, Bairros Mandacaru e Taigara, tá nos acompanhando. Meu bairro. Tá aqui também Mandacaru. acompanhando. Eu contei um dia desse na rádio, quando a gente falou do início do Novembro Azul, acho que foi sexta-feira, e eu lembrava de um fato. A gente jogava uma bola todo sábado, o doutor Elias era um dos jogadores, né? É mesmo, assistente. Um dos craques. E não era essa paciência toda que está aqui jogando falando de urologia. Jogando bola é meio pavio curto. Doutor Armando, né? Doutor Lincoln, péssimo centroavante, mas insistente por aí. E quando a gente ficava se arrumando, calçando tênis e tal, tinha uns sujeitos assim, uns colegas, né? Não vou dizer o nome dele, que falava assim, aí puxava esse papo de urologia, não falava na vista dele, mas eu vou fazer em tal cidade. Porque eles são gozados, porque achava que aquela brincadeira que poderia ser levada para o governo, que não tinha nada a ver. O doutor Elias nunca tratou desse tema nem desse assunto com a gente, conversando, e como profissional bom que ele é, doutor Armando muito menos. Então, os dois nunca trataram desse assunto, mas hoje essas pessoas eu tenho certeza que são seus clientes. Eu imagino que são. Eu não vou dizer que foi Sureco, Um dos, já que... porque Sureco merece. Um deles. Sureco me chega aqui, eu fiz um estágio de ultrassonografia de uns 3 anos com Lucidalba, que é uma grande ultrassonografista de Quer, uma grande ultrassonografia de Quer. E um dia eu chego e a gente marcava todas as ultrassonografias da parte de minha área para sexta-feira de tarde, e marcava. Quando eu venho, entra Sureco com um pedido de ultrassonografia. Só que ele foi em Ilhéus fazer a consulta, em vez de fazer com urologia, fez com proctologia. E o cara aí pediu ultrassonografia. Agora, realmente, seu programa é fantástico, Wilson. Tá bom. Eu tive a felicidade de estar, no ano passado, você lembra, né? Eu estava na Noruega passeando. E acompanhando o seu muito programa legal. e vivendo aqui, fazendo um sinal perfeito. Internacional, né? Eu tenho Pois agora mesmo é. gente de São Paulo acompanhando, Antônio Santana. Disse que está lá em São Paulo assistindo a gente. O Albertino Filho, parabéns pelo tema. O pessoal gostou muito. Pois é, Esse e a papo gente aqui. tem buscado aqui nessas entrevistas, a gente trouxe vários profissionais de várias áreas. Doutor Elias, eu nem conto mais assim como trouxe, não, porque ele já faz parte. Ele, desde o primeiro momento que a gente partiu para essa ferramenta de Facebook, já mudou esse estúdio aqui, vários lugares, ele já foi em todos os estúdios. Eu não sei se você se lembra que teve uma época que eu levava os convidados para Convidado, você, né? é verdade. E trouxe, o mais recente foi o doutor Edson, né? Filho dele Edson veio. Dávila, que está aí no Centro de Saúde de que eu encontrei ele, trabalhando aí. Jovem tem que correr muito, né? Muito lugar ainda na cidade, como o senhor já fez, né? O senhor não corre tanto mais não, né? Não. É isso aí. Mas é um tema importante, um mês importante. Não deixe você que está aí nos acompanhando, independentemente de qualquer coisa, fazer as orientações, estão aqui, fazer seu exame. Não faz em novembro, faz em outubro, em setembro, em agosto, quando for, mas agora é muito oportuna essa questão. E outra situação, doutor Elias, que a gente já está quase concluindo o programa, mas eu vou lhe fazer uma pergunta aqui. Todos os casos, câncer de próstata, extrai a próstata do paciente? Não, olha bem.
câncer de próstata, a gente tem que discutir como é a melhor maneira de tratar aquele tipo, né? Por exemplo, um paciente que tem um câncer avançadíssimo, esse não adianta você mexer nele que vai ser pior, né? Quando você tem um tumor localizado, você aí tem várias opções, né? Uma das opções que eu falei nesse instante chamava vigilância ativa. Você apenas acompanha aquele paciente para ver se está evoluindo a doença. Se tiver, aí você parte para escolher o tratamento. Você tem que ver a qualidade de vida do paciente, a expectativa de vida. Um paciente que tem um câncer de próstata numa fase inicial, ele vive 10 anos sem sinais de doença ainda, né? Aí você pode, nesses pacientes, por exemplo, paciente cardíaco complicado, usa anticoagulante, você pode fazer a opção de fazer uma radioterapia para ele, né? Existe bracterapia, que é um outro tipo que na Bahia ainda não se faz em câncer de próstata, né? Existe o AIFU que eu falei no instante, né? E em paciente com doença mais avançada, você faz o tratamento quimioterápico. E a quimioterapia do câncer de próstata não é aquela mesma quimioterapia que você faz, que cai cabelo, ele é menos agressivo, ele é um bloqueador de hormônios. Você bloqueando o hormônio, o tumor cresce mais devagar e não cresce com essa rapidez toda. Então, cada caso é um caso, deve ser discutido entre o médico, o paciente e a família, porque você não vai chegar... Não, ele tem que operar e a família não quer e pronto, a família é que o paciente tem direito de fazer. Agora, você deve esclarecer bem a ele o que é melhor para ele na sua ótica, para que a partir daí ele tenha uma atitude de resolver pela vida dele. Perfeito. Ingrid Fest entrou aqui em contato com a gente, compartilhou, tem muita gente compartilhando. Agora, no final do programa, a gente agradecer ao doutor Elias Dávila, né? Lembrando que é o Novembro Azul, a gente falou hoje sobre esses exames, né? Para você, em tempo, se for o caso, diagnosticar, tratar, ficar bom, tranquilo, ter uma vida normal. Agradecer ao doutor Elias, Rony, mas eu vou deixar esse minuto aqui que falta para a gente, para ele, se ele consegue ser unanimidade falando de urologia, ele não consegue quando o assunto é futebol. E eu não podia deixar de furtar nesse final aqui de programa, porque, afinal de contas, ele também gosta muito de futebol. Hoje tem vitória em campo, na Fonte Nova. O senhor tem o palpite para o jogo? Não, eu só Vitória e Brasil. Eu só me preocupo com coisas importantes. Tá vendo aí? Vitória e Brasil de Pelotas, rapaz. Eu estou preocupado com o amanhã, Bahia e Chapecoense. Tá vendo aí? Coisas menos importantes. Tá vendo aí? Aí ele já mexeu com a turma que torce aí pro tricolor, o rubro-negro baiano. Mas hoje tem... É na Fonte Nova, né? Barradão. Barradão parou caiu fora da Fonte Nova. Ele não teve condições de não. Barradão hoje tem Vitória e Brasil de Pelotas. O Vitória ainda tentando sair, né, dessa fase preocupante que é o rebaixamento para a Série C. Aí, se entrar na Série C, tá complicado. Né? Não, o Vitória tá igual a Netflix. É? Cada ano tá numa fase. Doutor Elias, com relação à Série A, o senhor acha que está definida? Já tem campeão ou ainda eu acho que já tem pode ter campeão. novidade? Eu acho Já que tem? Campeão, já. Você O acha Flamengo que... é campeão. O Flamengo tem um time... Mas ainda falta muito. Falta 24 eu tô olhando pontos. É o time, não estou olhando O ponto não, né? Se tivesse um ponto de diferença, eu dizia que o Flamengo era o campeão. Mesmo? Porque o time do Flamengo, eu já fui flamenguista quando era menino. Não deixa de ser. Né? Mas, deixa. Hoje não, se jogar Flamengo e... eu sei, eu também. Mas o time Eu, do por Flamengo, exemplo... o time de Zico, o time de Pelé, o time então é de... flamenguista. o time de Pelé, o time de Garrincha, Sim. esses times bons, eu torcia para eles, que eram bons. Aquele time, quem gosta de futebol, gosta de ver bonito futebol. E eu vou fazer uma confissão então aqui, que eu nunca tinha feito. Eu sou torcedor do Vasco da Gama. No jogo de amanhã contra o Palmeiras. Sou Vasco desde criança, adoro o Vasco. Nunca poderia dizer isso. Não precisa não. Não ganha não? Não precisa. Para jogar contra o Palmeiras em São Januário. Nós vamos perder esse jogo de forma nenhuma. Não precisa você fazer isso, não. Sou vascaína, mãe. Eu acho que o Flamengo realmente, há muito tempo eu não vejo o time no Brasil com a capacidade de jogo, tá jogando com a vontade bem. de jogar tão bem. Pois. Então eu acho isso. Mas não, eu sou Vasco. Voltando a falar do Bahia, eu estou feliz com o Bahia. Bahia e Chapecoense. Amanhã é mamão com mel, viu? Eu estou feliz com o Bahia. Sim. Né? Porque o Bahia,
hoje é um time, hoje é um Organizado, clube de futebol organizado. Ele ainda não tem condições de comprar grandes craques, mas vai ter. Mas vai ter. Você bota 5 anos aí que o Bahia não vai Bahia tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. É por isso que eu deixei de ser flamenguista. Então vai deixar de ser Bahia, porque a torcida do Bahia... Porque eu me apaixonei pelo Bahia quando eu fui morar pertinho do Campo da Pólvora. E aí, pronto, eu não tinha... Não tinha problema, é verdade. E o Bahia, para mim, hoje é a minha grande... Sabe o que é que eu observo, doutor Elias? Muito jovem que sai de Jiqueci ainda para estudar e tal, nesses últimos anos, voltaram torcedores do Bahia. Cresceu muito a torcida do Bahia. E os jovens, mas... Porque o Vitória passou a década de 90 bem. Boa, então, muita gente aqui passou a torcer para o Vitória por causa disso. Agora, o Bahia, eu vou te contar só uma coisa rápida aqui. Sim. Me aconteceu uma coisa interessante essa semana. Um funcionário do Bahia me telefona para me dizer que quando você paga um ano eu fui sócio do Bahia em 1968. Eu era estudante, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar, mas tinha um clube que você podia ir para o clube. Sim, para piscina. Depois Boca do Rio? Boca do Rio. Boca do Rio. Depois eu deixei de pagar, passei o Bahia naquela fase de Marcelo Guimarães, eu larguei. Quando o Marcelo Santana voltou, eu voltei, eu vi que tinha responsabilidade. É um negócio sério. E eu voltei. E essa semana, nunca aconteceu isso. Algumas vezes eles me telefonam, olha, o senhor está querendo mudar o plano, o senhor quer... o senhor atrasou esse mês, eu pago sempre de 6 meses, atrasei uns 15 dias, me telefonaram me cobrando. Tá vendo? Tá e organizado. essa semana me telefonaram para dizer, o senhor tem direito a uma camisa aqui, já há mais de 6 meses o senhor não reivindicou, o senhor quer que camisa, qual é o seu número, entendeu? Então, eu acho que isso é a organização que o Bahia está fazendo, para no futuro ser um time como... Olha, você vai na Europa, o cara torce para o Barcelona de Barcelona, o cara de Madrid torce para o Real Madrid ou para o Atlético de Madrid. Você vai para Roma, o romano torce para o Roma, o florentino torce para o florentino. E aí por diante. Agora aqui não, a gente só tem mania de torcer para Rio, São Paulo. Essa meninada aí começou a torcer para São Paulo por causa daquela fase do São Paulo na televisão. E hoje são torcedores. Foi um time que ganhou mais torcedor, foi o São Paulo. Eu torcia para aqueles times bons. Eu gosto de futebol bonito. Mas a minha paixão é Bahia. Eu já tentei até uma época aí de aqueles momentos ruins, uma decepção, mudar, mas não tem jeito. Não tem jeito, não. O Wilson Midley, futuro advogado, viu? Tá aqui nos vendo, é fã do doutor Elias. O Wilson Midley. E fã do Bahia também. É Bahia, disse que já foi jogador. Jogou? Eu já procurei os registros lá, não achei. Mas foi no juvenil. Juvenil. Um menino bom, pequenininho, disse que... Diz que escondia a bola no pé. É mesmo? Diz ele. Tinha 2 gazinhos, ele e Pinheirinho. Tá bom, tá aqui ligado na gente. Pois é, doutor Elias, está aí. Falamos de esse tema importantíssimo, a próstata, esse mês, chamando a atenção para novembro aí, o número maior possível de homens, né, pessoas. Quem está aqui, ó, Antônio Carlos Sabarreto Dávila. Grande. Conhece essa figura? Tricolor. Agora esse aí continua tricolor e flamenguista. Aí, esse é do bom. Esse é do bom. Eu também estou simpatizando mais com o Bahia. Eu torço pro São Paulo e pro Bahia. Eu era Flamengo e Vitória. Porque eu simpatizava com as cores, né? Mas um dia o Flamengo tomou 5-0 do Vitória. E um ex-cunhado meu, naquele tempo tinha fax, toda hora ele passava uma mão espalmada, gastou as 300 folhas de papel, eu tomei raiva. Nunca mais eu torci pro Vitória, eu sou Bahia hoje. Prefiro o Bahia. Quando fala assim, Bahia com qualquer time, menos com o Flamengo, eu sou Bahia, claro. Eu também, minha família é toda Bahia. E o Bahia, rapaz, a de convir, rapaz, é um time de respeito, viu? É um time de respeito. Eu acho que o Brasil ainda não trata Bahia, Sport Recife e outros como deveria. Esses times são muito fortes. Mas eles vão ficar. Eles vão reconhecer isso. Olha, você vê os times do Bahia, os times do Ceará, os dois, estão se organizando. Esses times lotam o estádio. Mesmo que caiam. O CSA. Times fortes. Os times do Ceará estão se organizando. Ceará, Fortaleza. O Sport vai voltar para a Série A muito bem. Pois é um time que nunca deveriam sair de Série A, não. E as ações de marketing do Bahia, você falou, doutor Elias, nos últimos meses ganhou assim o Brasil, que foi destaque, né? Tanto a campanha, a questão do negro,
teve essa campanha, teve a Do- questão do da mancha de óleo, óleo na né? blusa, que Todo- foi assim, todo debate ele parte nacional. na frente. Agora vem o Bahia no fim do ano e inaugura a nossa cidade tricolor, que é uma coisa do mesmo? primeiro mundo. Eu vi a cidade do Vozão, que é o time Do Ceará. Aham. É fantástica, Fantástica. a estrutura do Ceará. Aham. Pois Então é. esses times vão por aí. É o que valoriza, né? Esse esporte que é tão rende Bem, tanto dinheiro, muita gente. Hoje eu acho que não precisa ter estádio para ser grande time, não. Tem que ter uma estrutura de Uma base. estrutura, Uma é isso mesmo. forma. Você vê, o Flamengo não tem tem estádio, o Fluminense não tem estádio. O que seria o Maracanã, seu Flamengo? O que seria a Fonte Nova, seu Ia ficar Bahia? encostado. Era Não para existiria, encostar. Pois Não ia é. ter sentido. Doutor Elias, obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Wilson. Um abraço E aos amigos. Vamos voltar sempre que puder aí esse assunto. Há outros temas também, né? Nessa questão de urologia, tem muitos outros temas importantes Tem, que a gente importantes. é importante também estar sempre discutindo. Agradecendo ao Um doutor grande Elias, abraço. agradecendo a vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo, todos que compartilharam aqui também, ao Rony Braine, lembrando que daqui a pouquinho tem o Papo de Boleiro, aí já é o Toninho de Miquelino, ex-torcedor do Flamengo, hoje do Palmeiras, ou tá torcendo pro Flamengo? Voltou a novamente? ser flamenguista, agora é português ele. Virou português. Vira a folha. Um abraço a todos e até daqui a pouquinho. Um abraço, Wilson. Um abraço. Tchau. Um abraço. Valeu, doutor Elias.